Amém? Então vamos orar ao Senhor. Se puder, onde você estiver aí, feche seus olhos por um minutinho. Espírito Santo de Deus, nós te louvamos, Senhor. Nós te bendizemos, Deus, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. E nessa oportunidade, Pai, nós queremos te louvar, te bendizer, Senhor. Pai, a glória é toda sua, Senhor, a exaltação é toda sua. E eu quero interceder, Senhor, por nossas vidas, que o Senhor nos livre do mal, que o Senhor nos sustente, que o Senhor guarde nossas casas, nossas famílias, que o Senhor nos sustente em meio às dores e às lutas. Espírito Santo de Deus, nos fortalece a cada dia, Senhor, pois o Senhor é a nossa força. Pai, abençoa meus irmãos, que são espalhados por esse Brasil e pelo mundo, Senhor. Que essa noite eu possa ministrar, Pai, em nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos lá? Tem a palavra do Senhor para nossas vidas, esse encontro de hoje. Nós vamos falar muito a respeito do Espírito Santo. E deixem aí, por favor, no chat, tem a parte aí do chat, coloque aí qual cidade que você é, para mim saber qual cidade que você é. Tá bem? Depois eu vou abrir para perguntas. Tá bom, gente? Então, por favor, se concentrem. A única coisa que eu quero, né, que vocês façam um compromisso entre vocês e Deus. Compromisso de não deixar nada distrair você, de nada roubar a tua atenção. O primeiro passo para a gente poder ouvir o Espírito Santo falando com a gente é respeitar o Espírito Santo. Entender que ele tem coisas a falar para a gente, mas nós temos que respeitar ele, dar atenção, nós temos que abrir nosso coração para poder ouvir o Espírito Santo falar. Olha aí que legal, pessoal de Campo Grande, Cibele, Pernambuco, Recife, Quixadá, Ceará, que bacana, bastante gente aí do Nordeste, né? Nordeste do Brasil. Amém? Então deixa aí qual que é a tua cidade, Deus abençoe a cidade que você mora, o bairro que você mora, a tua casa, em nome de Jesus. Deixa eu compartilhar minha tela agora. Opa, deixa eu adicionar aqui primeiro, o pessoal querendo entrar. Deixa eu compartilhar minha tela agora, porque no final vai gerar um PDF que eu vou mandar lá no grupo também, essa aula aqui, para poder ajudar aí. Tá bem? Então vamos lá, meus irmãos. Esses dias, não sei se vocês têm acompanhado, mas Deus colocou no meu coração em iniciar um propósito de oração, de jejum, e tudo que Deus tem ministrado ao meu coração, que Ele tem me ensinado, eu tenho buscado compartilhar, seja através dos devocionais no blog, através das lives, dos estudos, mas eu tenho compartilhado tudo aquilo que o Espírito Santo tem ministrado e avivado o meu coração, porque eu sei que se está falando comigo, também vai falar com você, vai abençoar a sua vida. Nós precisamos, meus irmãos, conhecer o Espírito Santo. Nós precisamos nos aprofundar no Espírito Santo. O grande problema é que nós estamos vivendo hoje um tempo onde as pessoas não acreditam mais no Espírito Santo, as pessoas não acreditam mais que Espírito Santo, que Jesus batiza no Espírito Santo, as pessoas têm vergonha de falar em línguas, as pessoas muitas vezes elas estão no culto, mas têm vergonha de serem usadas pelo Espírito Santo, porque hoje a apostasia, a frieza espiritual tem tomado conta que aqueles que têm o Espírito Santo, que já tiveram uma experiência com o Espírito Santo, eles têm vergonha de expressar tudo aquilo que o Espírito Santo está direcionando a eles a fazerem. Amém? Então nós precisamos entender uma coisa. Não podemos ter vergonha do Espírito Santo. É claro que tem pessoas que como posso dizer, que elas querem dizer que são espirituais, mas elas fazem coisas da carne. Estou dizendo esse tipo de gente. Mas se o Espírito Santo está te movendo a pregar, pregue. Se o Espírito Santo está te movendo a orar, ore. Se ele está te comovendo a chorar, chore. Se o Espírito Santo ele está te levando a profetizar, profetize. Mas não tenha vergonha do que o Espírito Santo quer fazer em você através de você. Quantas pessoas, gente, que eu conheço, que elas têm medo de falar em línguas. O Espírito Santo vem, começa a ministrar na mente dela o que ela deve falar, e a pessoa fica com medo. Quantas pessoas? Amém? Então, nós vamos agora começar a mergulhar em tudo que vai romper, né, esses medos, essas barreiras que estão atrapalhando as nossas vidas. Pessoal, em Gênesis 1, versículo 2, começa a falar sobre o Espírito Santo.
Nós sabemos que nesse texto a terra ela era sem forma e vazia, ou seja, ela não tinha vida ainda. Deus não tinha feito a sua obra da criação, Deus não tinha criado as árvores, os peixes, o mar, Deus não tinha feito ainda a sua obra criadora. Só que o Espírito Santo já estava aqui na terra trabalhando. Porque quando você quer que Deus faça uma obra em algo que está morto, em algo que ainda não existe, você tem que orar e pedir ao Espírito Santo que ele vá até essa pessoa, que ele vá até aquele lugar, que ele vá até aquela empresa, que ele vá até aquela família, que ele vá até aquele viciado, para trabalhar na vida dele. Prestem atenção. Ninguém muda ninguém. Você não vai mudar a tua esposa. Você não vai mudar os seus filhos. Você não vai mudar aquela irmã que fala mal de todo mundo na tua igreja. A única pessoa que pode mudar o ser humano é o Espírito Santo. Você não consegue mudar nem você mesmo. Tem coisas na sua vida que você só vai conseguir vencer quando você começar a orar e jejuar pelas suas falhas e fraquezas. O próprio Jesus falou assim: vigiai e orai para não cair em tentação. Todo cristão que se mantém em pé não é pela força dele, é pela graça do Senhor Jesus, é pelo Espírito Santo que sustenta ele. Mas nós temos que vigiar, estar vigilantes. Quais são as áreas que mais geram tentação em você? É no seu trabalho? É na escola? É na faculdade? É na rua? É em casa? Qual lugar que você mais é tentado? Quais são as áreas mais fracas da sua vida espiritual que o diabo está te atacando? Porque o diabo ele sabe quais são as suas fraquezas. Vou dar um exemplo. Eu sempre odiei, gente, mesmo quando eu era do mundo, né, citei Jesus com 15 anos, sempre odiei cigarro, bebida. Nunca gostei disso. Você acha que o diabo vai me tentar nisso? Não. Ele vai tentar você exatamente naquilo que a sua carne mais pede. Por isso que é importante o jejum, porque o jejum vai mortificar a sua carne. Vou dar um exemplo. Jonas capítulo 3, versículo 5. O povo de Nínive estava em pecado. O povo de Nínive estava em pecado tão grande que chamou a atenção de Deus. Porque tem duas coisas. Ou a gente atrai a Deus com a nossa obediência, ou a gente atrai a Deus com a nossa desobediência. Que aí vem a ira de Deus sobre nós. E esse povo de Nínive, quando eles ouviram a pregação de Jonas, sabe o que eles fizeram? Eles decretaram jejum e oração. Porque eles sabiam que, de alguma forma, se eles jejuassem e orassem, quando eles estavam em fraqueza, em pecado, haveria restauração espiritual, haveria libertação, haveria sensibilidade ao Espírito Santo. Irmão Vitor, como que eu sei que eu sou sensível ou não ao Espírito Santo? Muito simples. Qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus? Qual foi a última vez que você chorou na presença dele? Qual foi a última vez que você ouviu o Espírito Santo confrontar o teu coração? Sabe quando você vai falar aquela palavra para alguém e o Espírito Santo fala assim para você, não diga isso. Sabe quando você vai tocar em alguma coisa corrupta? O Espírito Santo fala, não toque. Quando você vai em algum lugar que o Espírito Santo não está lá e fala para você, não vá. Nós precisamos ser sensíveis ao Espírito Santo. Porque o Espírito Santo tem ciúme de nós. Sabe o que é esse ciúme na Bíblia? Não é esse ciúme doentio que você vê nos jornais, que o cara mata a mulher e fala que foi por amor. Imagina o teu filho, ou a pessoa que você mais ama. Imagina essa pessoa se envolvendo com drogas, com amizades erradas, com coisas que não são certas. Você não vai ficar com ciúmes da pessoa que você ama? Esse é o ciúme do Espírito Santo. Todas as vezes que o Espírito Santo ele começa a ver que nós estamos trocando a presença dele por coisas mundanas, por idolatrias, ele tem ciúme de nós, ele começa a nos avisar. Irmão Vitor, como que o Espírito Santo nos avisa? Você já sonhou caindo em pecado? Já sonhou? Ou ele avisa você que você está sendo atacado espiritualmente. Já sonhou com serpente, com cobra, picando você? Você já sonhou expulsando demônios? É o Espírito Santo avisando você porque ele tem ciúmes. O Espírito Santo, ele tem ciúmes de nós. E ele está nos chamando, porque em Tiago capítulo 4 está escrito que aquele que faz amizade com o mundo, ele se torna inimigo de Deus. O diabo, ele não quer arrancar você da igreja. O diabo, meu irmão, ele não quer que você pare de cantar, que você pare de fazer o que você faz na tua igreja.
Ele só quer que você quebre a sua aliança com Deus. Ele quer que você se torne amigo do mundo e inimigo de Deus. Por isso que tem muitas pessoas hoje na igreja que elas não têm mais sensibilidade espiritual, que elas não se importam mais, elas falam palavrão, não estão nem aí. Elas xingam, não estão nem aí, elas brigam, não estão nem aí, falam mal das pessoas, falam mal do pastor, falam mal da igreja, e estão nem aí, porque já não tem mais a sensibilidade espiritual. E o Espírito Santo ele está nos dizendo: ei, eu tenho ciúmes de você. Eu não te chamei para isso. Deus nos chamou para ser templo do Espírito Santo. Deus não nos chamou para ser templo de fofocas. Deus não nos chamou para ser templo de ansiedade. Deus não nos chamou para ser templo de intrigas, de inveja, de cobiça. Se nós somos o templo do Espírito Santo, nós temos que permitir que o Espírito Santo nos limpe. É impossível ser cheio do Espírito Santo se a gente não aceitar que ele nos limpe. Só que é o seguinte, existe uma guerra espiritual. Em Gálatas 5,16, está escrito que há uma guerra entre a carne e o espírito. Eu sei que você tem desejo de orar, mas você consegue, muitas vezes, não é uma luta para você orar? Não é verdade? Porque o teu espírito sabe que você precisa de Deus, mas a sua carne, ela não quer nada com Deus, porque a carne é fraca, gente. Você entregou sua vida a Jesus, você não está escrito no livro da vida, você é nova criatura, você pode ser batizado já no Espírito Santo, mas a sua carne, ela não se converte. A sua carne, ela sempre vai ansiar pelas coisas do mundo. Se você não está disposto a fazer sacrifícios por amor ao Espírito Santo, você vai ser escravo da sua carne. Qual que é o grande problema hoje? É que as pessoas se tornaram escravas de si mesmas. Elas não conseguem mais desligar a Netflix. A gente não consegue mais desligar o celular para falar com Deus. A gente não consegue mais abrir espaço para Deus na nossa agenda. Eu quero fazer uma pergunta muito importante para você. Tem espaço para Deus na sua vida? Tem espaço para Ele? Porque a gente tem tempo para tudo. A gente tem tempo para sair, para assistir filme, para passear, para fazer o que a gente gosta, mas e para o Espírito Santo? Então, em Gênesis 1, o Espírito Santo estava trabalhando para gerar vida, para que o Pai viesse, né, e ali os três juntos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, pudessem gerar vida. E em Gênesis 6, o povo, gente, eles começaram a se afastar tanto de Deus que a Bíblia vai dizer que eles começaram a ter várias mulheres, muitas mulheres. E isso entristeceu tanto o Espírito Santo, que a Bíblia vai nos dizer, né, que Deus, nesse capítulo, ele fala que o meu espírito não contenderá mais com o ser humano. Então, a partir daquele momento, o Espírito Santo, ele não estava mais sobre a terra. O Espírito Santo foi tirado. E no Antigo Testamento, você não poderia ser templo do Espírito Santo. No Antigo Testamento, as pessoas não eram templo do Espírito Santo. No Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele vinha como? Ele vinha sobre a pessoa, usava a pessoa e depois ia embora. Isso está escrito no Salmo 51, quando Davi fala assim: não retires de mim o teu espírito. Já leram esse versículo no Salmo 51? Porque o Espírito Santo vinha, usava a pessoa e ia embora. Vinha, usava Davi para expulsar os demônios de Saul e ia embora. Né? Calma aí que eu já vou compartilhar de novo, tá, gente? Aqui a tela, porque ainda não cheguei na parte de começar a escrever ali. Então, o Espírito Santo, ele usava as pessoas do Antigo Testamento, mas as pessoas não eram um templo. No Antigo Testamento, as pessoas elas recebiam a porção do Espírito Santo. Por isso que Eliseu fala para Elias assim: Elias, eu quero a porção dobrada do teu Espírito. Vocês estão entendendo agora? Se vocês estão entendendo, meus irmãos, até aqui, comenta assim: estou entendendo. Comenta aí no chat, só para mim saber, tá bom? É muito importante isso. Se você entende que no Antigo Testamento as pessoas não poderiam ser templo, elas só recebiam por porção, você vai entender o milagre da cruz. Não existe avivamento sem cruz. Nós estamos vivendo um tempo onde está na moda pregar sobre avivamento, mas não existe avivamento sem cruz. Agora eu quero compartilhar com você aqui, porque eu vou mostrar algo muito importante para você. Olha isso aqui, presta atenção, hein?
Em João 7,38, Jesus faz uma forte revelação, queridos. Olha o que ele fala. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Né? E o que é isso, o rio de água viva? O que Jesus queria dizer? Ele estava querendo dizer que isto era o Espírito Santo que nós havíamos de receber. Claro, todos aqueles que creem em Jesus. Só que só pode receber o Espírito Santo, a gente só poderia receber o Espírito Santo quando Jesus fosse glorificado. Olha o texto. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Jesus só poderia liberar o Espírito Santo para nós depois que ele morresse, ressuscitasse e subisse ao céu. Porque o Espírito Santo estava lá com o Pai, como está descrito em Ezequiel capítulo 1, a partir ali do versículo 20. O Espírito Santo estava nas rodas do trono de Deus. O Espírito Santo guiava o trono de Deus. E quando Jesus ele morreu injustamente. Sabe por quê? Porque Jesus ele não tinha pecado. Ó, presta atenção. Só poderia morrer quem tinha pecado. A Bíblia nos ensina que o salário do pecado é o quê? É a morte. Então, como Jesus morreu sem pecado, ele não poderia ser preso pela morte. Isso está escrito em Salmo 16. Isso está escrito em Atos, capítulo 2, versículo 10 em diante. Quando Jesus morre, ele sabia que iria ressuscitar. Por isso que Jesus pregou assim, naquela passagem de Lázaro. Eu sou a ressurreição e a vida. Só ressuscita quem? Morre. Quando Jesus morre, ele sabia que iria ressuscitar. E agora todos que creem nele têm o direito de receberem o Espírito Santo. Vocês estão pegando? E isso, gente, é tão real e verdadeiro. Isso é tão real e verdadeiro que o próprio Pedro pregou isso em Atos 2, ó. Atos 2, 38 agora aqui, ó. Atos 2, 38 e 39. Olha o que está escrito. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de quem? De Jesus, porque só ele pode nos purificar. Presta atenção. Santificação não é você parar de falar mal dos outros, não é você fazer um jejum. Santificação na Bíblia, primeiramente, sabe o que é? Ser lavado pelo sangue do Cordeiro. Só Jesus pode nos perdoar e nos purificar de todo o pecado. É isso que está escrito aqui, ó. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados. E recebereis o quê? O dom do Espírito Santo. Esse dom é no sentido de presente no original. Deus tem um presente para nos dar, mas é necessário crer em Jesus Cristo. Então, toda pessoa que está no mundo, ela precisa conhecer Jesus como Salvador. E todo crente que conhece Jesus como Salvador precisa do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que te sustenta nas tentações, o Espírito Santo que te sustenta nas provas, o Espírito Santo que te sustenta na escassez, o Espírito Santo que te sustenta quando você está passando dificuldades no casamento, em qualquer área da vida. E essa promessa, ela está de pé ainda, gente. Olha o texto. Porque a promessa vos diz respeito a vós, vossos filhos, e a todos os que estão longe. E a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então essa promessa é para mim e é para os teus filhos, para os meus filhos. No caso, eu tenho uma filha só. Então nós temos uma responsabilidade, presta atenção. Nós temos a responsabilidade de invocar o nome do Senhor, de sermos cheios do Espírito Santo e ministrar isso para os nossos filhos. Deus não chamou a nossa geração, né, e nem a geração dos nossos filhos para serem drogados, para serem delinquentes, para serem desviados, para ficar se cortando. Deus não chamou os nossos filhos para serem homossexuais. Deus não chamou para isso. Eles só vão conseguir vencer toda essa apostasia, todo esse pecado, toda essa maldade que está no mundo com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o remédio para o pecador. O Espírito Santo vai transformar o pecador, o Espírito Santo vai moldar o pecador, o Espírito Santo vai limpar o coração do pecador.
Agora eu quero mostrar para você um texto que está em Joel. Um texto que está em Joel. Joel capítulo 2, versículo 12. Deixa eu colocar para você aqui na tela. Joel 2, 12. Olha só. Olha o que está escrito. Deixa eu aumentar aqui, né, para você ver melhor. Em Joel 2, 12. Olha o que Deus vai dizer. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Primeiro detalhe, a frieza espiritual vem quando a gente não quer passar pelo processo de conversão. A gente não quer aceitar uma transformação do Espírito Santo. Nosso coração é duro, é orgulhoso. Tem gente que você não pode falar nada para ela que ela vira o bicho. Se você for falar assim para a pessoa, irmã, você não pode falar assim com as pessoas, não pode falar desse jeito dos irmãos, isso aqui que você fez não foi certo, a pessoa vira um bicho. Que a pessoa é tão arrogante que ela não aceita ser corrigida, gente. Ser corrigido não é brigar. Ser corrigido é o amor de Deus, porque Deus só corrige quem ama. Se Deus está te corrigindo, meu irmão, agradeça a Ele. Porque é um sinal que você ainda, né, está sensível à voz dele. Que você pode mudar, ser transformado. Agora, quando Deus para de falar para você, que Deus para de mostrar para você o que tem que mudar em sua vida, meu irmão, fica preocupado. Fica preocupado que tem alguma coisa muito errada acontecendo. E como que a gente se converte? Como que a gente consegue mudar o nosso coração, tirar o coração de pedra e ter um coração sensível ao Espírito Santo? O texto vai dizer, com jejum. Se você tem algum hábito que está entristecendo o Espírito Santo, você precisa jejuar urgentemente. O jejum é de comida. O jejum bíblico é de comida, gente. Se você quer fazer um propósito de celular, de Netflix, internet, de comer doce, tudo bem. Mas o jejum bíblico é de você ficar sem comer, amém? Sem comer e é claro, sem se alimentar, tá? É isso que eu queria dizer. O jejum é você dizer não para a sua carne. Então, quando você jejua, olha o que vai acontecer quando você for jejuar. Somente se você não tem um hábito. Quando você for jejuar, a sua carne vai ficar desesperada. Você vai ficar inquieto. Você vai ficar impaciente. Vai mexer com o seu humor. E a sua carne vai começar a gritar pelos desejos, pelos vícios que ela tem. Quando você começa a jejuar, a sua carne começa a pedir tudo que você mais gosta. A sua carne começa a falar assim, vai assistir TV, vai comer não sei o quê, larga isso aí. Então, os primeiros dias de jejum que você faz, você tem que ser persistente. Você tem que ir na força. Eu estou com fome, mas eu vou jejuar. Eu estou cansado, mas eu vou jejuar. Eu estou sem força, mas eu vou jejuar. Eu estou sentindo fome, mas não vou entregar meu jejum, vou até o final do propósito. Você tem que ir pela força até que você seja tocado pelo Espírito Santo de uma tal forma que você fique quebrantado. Isso não vai ser mais uma guerra para você começar um jejum. Você já vai ser impulsionado pelo Espírito Santo a fazer o jejum. Assim como Jesus foi. Em Lucas capítulo 4, Jesus ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para jejuar. O Espírito Santo está nos chamando para um lugar de renúncia, quebrantamento. Um lugar onde a gente vai dizer não para a nossa carne porque ele quer falar aos nossos corações. Então você precisa fazer essa oração aqui comigo hoje. Você precisa fazer essa oração. Se você puder, tá? Se você puder agora. Coloque a mão assim nos seus ouvidos e peça ao Espírito Santo assim. Espírito Santo, abre os meus ouvidos para ouvir a sua voz. Agora, coloque a mão nos seus olhos e fale assim, Espírito Santo, abre meus olhos espirituais, que eu possa enxergar pela fé, que eu possa contemplar a glória do Senhor, os anjos do Senhor, o agir do Senhor. Agora coloca a mão na sua boca e pede ao Senhor sabedoria para falar. Pede ao Espírito Santo que ele coloque as palavras dele na sua boca. E agora coloca a sua mão no coração e peça que o Espírito Santo coloque fogo no seu coração. Porque quando o Espírito Santo ele nos toca, a gente começa a sentir um fogo no coração que começa a derreter. Por que nós estamos muitas vezes sem orar? A gente não consegue mais orar, a gente consegue perdoar, a gente não consegue ficar 2 horas no culto, a gente já quer ir embora.
Porque o nosso coração ele está insensível ao Espírito Santo. E quando o Espírito Santo ele nos toca, a gente começa a derreter. O Espírito Santo ele começa a queimar do nosso coração as impurezas. Tudo que está atrapalhando você e o seu relacionamento com Deus e o Espírito Santo, ele começa a queimar isso. Você pode reparar, você vai fazer alguma coisa assim que você gosta, exemplo, sei lá, ir comer um lanche, numa pizzaria que você gosta, fazer uma viagem, assistir um filme legal, você tem a maior disposição. Agora, quando é para você fazer algo espiritual, vem um sono, dá uma preguiça. Aí você fala, isso aqui não vai acontecer nada não. Sabe por que isso acontece? Porque o nosso coração está inclinado para as coisas da carne, então o Espírito Santo está nos chamando. Vamos jejuar, porque no jejum eu vou quebrantar o teu coração. Você quer saber se um cristão ele tem comunhão com o Espírito Santo? É se ele chora. Todas as vezes que o Espírito Santo ele toca você, é impossível você não chorar. A primeira coisa que acontece com a pessoa que é tocada pelo Espírito Santo, você tem um quebrantamento muito grande, seus olhos começam a se encher de lágrimas. A sua vida ela começa a ser confrontada pelo Espírito Santo. Segunda coisa, você começa a sentir pelo teu corpo o Espírito Santo tocar, queimar, avivar você. Muitos chegam a ter até muita tremedeira. Eu me lembro que quando eu fui num culto, há muitos anos atrás, 2013, eu acho, e naquele culto Deus usou um irmão, que hoje ele é pastor, e ele não me conhecia, ele estava um culto muito avivado, e aquele pastor começou assim a marchar na igreja, e ele foi até minha direção, ele pegou uma Bíblia, colocou nas minhas mãos. Naquele momento, comecei a sentir o poder de Deus na minha vida. E ele falou assim, ó, Deus está te dando hoje o dom da palavra e da sabedoria. E meu corpo começou a tremer. Comecei a sentir o poder de Deus tão forte. Porque quando o Espírito Santo nos toca de forma tão poderosa, o nosso corpo começa a expressar aquilo que o Espírito Santo está gerando dentro de nós. Então, o avivamento não começa de fora. O culto vai ser avivado porque está vindo um pregador famoso, porque está vindo um irmão que tem não sei quantos mil seguidores, porque está vindo um irmão do outro país, lá dos Estados Unidos. O avivamento, ele não acontece por causa de alguém, porque tem alguém especial no culto. O avivamento acontece quando as pessoas voltam o seu coração para Jesus. Irmão Vitor, mas a minha igreja ninguém ora. Irmão Vitor, minha família ninguém ora. Irmão Vitor, mas aqui ninguém quer saber de Jesus. Seja você a resposta para a tua igreja. Seja na tua igreja aquilo que ela precisa ser. Assim como Noé, ele foi santo num tempo que ninguém queria ser santo. Noé servia a Deus num tempo que ninguém queria servir. Noé foi obediente num tempo que ninguém queria ser. Então, não seja influenciado pela frieza espiritual dos outros. Às vezes você até queria conhecer mais Deus, mas aí você foi vendo que ninguém se importava. E aí você foi se contaminando com a frieza espiritual das pessoas. Olha o texto agora. Deus nos chama para quê? Para jejuar. Vocês estão pegando aqui? Deus nos chama para jejuar. Além do jejum, o texto diz com choro. Tem versões que está com lamento. O que é o lamento? Quando o Espírito Santo toca você, quando você se quebranta diante do Senhor, que você começa a confessar aquilo que está atrapalhando a sua vida espiritual com Deus, que o seu orgulho é quebrado, começa a oração do lamento. Vocês querem saber o que é a oração do lamento? Eu fiz hoje a minha oração do lamento. Eu até anotei ela aqui no meu celular. Olha só. Eu coloquei aqui, não sei se vai dar para vocês verem, mas eu coloquei aqui, ó, Lamentações de Vitor. Tá vendo? E eu fiz a minha oração do lamento. A oração do lamento é quando você começa a reconhecer que você andou em caminhos que entristeceram o Espírito Santo. Você começa a reconhecer tudo aquilo que está travando o seu avivamento, o seu relacionamento com Deus. Olha só. Lamento quando parei de se prostrar aos seus pés, Jesus. Lamento quando me acostumei com o raso.
Lamento quando te deixei como segunda, terceira, quarta e até última opção. Lamento quando foquei mais nas coisas materiais do que em sua presença. Lamento quando eu deixei o primeiro amor. Lamento quando a minha língua entristeceu o Espírito Santo. Lamento, Senhor, quando me acostumei a viver sem sentir a presença do Espírito Santo. Lamento quando busquei todas as soluções para os meus problemas e não pedi ajuda ao Senhor. O Espírito Santo vai tocar você de uma tal maneira que vai vir sobre você o espírito da oração, a oração de lamento. Ah, irmão Vitor, eu não consigo orar. Por quê? É por causa da frieza espiritual. A frieza espiritual, meu irmão, ela trava a gente. E a gente não consegue entrar na atmosfera de adoração. Só entra na atmosfera de adoração quem se quebrantou. E como que eu me quebranto, Vitor? Tiago, capítulo 4. Está escrito lá em Tiago, capítulo 4, que Deus resiste aos soberbos. O que é isso? Essa palavra no original está escrito assim, que Deus se coloca contra os soberbos. Mas Deus dá graça aos humildes. Se nós queremos que o Espírito Santo nos mova, nós precisamos ser humildes. E toda humildade, ela começa com confissão. A confissão é o caminho para o Espírito Santo entrar no teu coração. O que é a confissão, irmão Vitor? Presta atenção que isso aqui é importante. Vou até abrir aqui maior a tela. Isso aqui é importante, olha só. O que é a confissão? A confissão, quando você está falando aquilo que entristece o Espírito Santo na tua vida, você está tirando do teu coração, você está tirando do teu coração aquilo que está no lugar do Espírito Santo. Vocês estão pegando isso? O nosso coração, ele tem um espaço reservado para a glória de Deus. Só que quando a gente entristece ao Senhor, nosso coração começa a se contaminar, o templo do Espírito Santo começa a ficar sujo. E quando o Espírito Santo nos confronta, que a gente confessa, então a gente começa a tirar do coração tudo aquilo que estava impedindo o agir do Espírito Santo. E então você recebe graça. E é na humildade que Deus te enche, é na humildade que Deus te renova, é na humildade que Deus trata a sua vida espiritual. Qual que é o grande problema hoje? Os crentes pecam e não confessam mais. As pessoas não têm mais a sensibilidade de falar assim, Espírito Santo, hoje eu fiz tal coisa que eu sei que você está triste comigo. Espírito Santo, hoje eu vi tal negócio que... Espírito Santo, hoje eu falei tal coisa para fulana de tal. Eu tive uma experiência uma certa vez, no segundo ano do colegial, eu discuti com um colega de classe. E aí eu fiquei anos, né, sem falar com ele. A gente era amigo de muito tempo. E aí, meus irmãos, eu fui trabalhar numa empresa, e quando eu cheguei nessa empresa, né, porque eu já era crente, já pregava tudo, esse rapaz trabalhava lá. Aí o Espírito Santo, né, falou assim para mim, Vitor, lembra do fulano de tal? Eu assim, lembro. Então, ele trabalha aí, você sabe, né? Vai lá pedir perdão para ele. Eu falei assim, eu falei para o Espírito Santo, eu não. Eu ia lá pedir perdão para ele, ele fez isso para mim. Não nada, toda a minha razão, não sei o que, aquele orgulho, né, que a gente tem. E aí passou um dia, o Espírito Santo falando comigo de novo, vai lá pedir perdão para ele. E eu não fui, no outro dia. E eu fiquei assim, ó, mais de uma semana. E eu trabalhando lá, né, trabalhando, né, que a gente usava um coletor assim, desse tamanho, assim, para fazer lá o serviço. E chegou uma hora a gente ouvia a voz do Espírito Santo tão forte, que eu não tinha mais paz. E eu falei assim, tá bom, Espírito Santo, eu vou lá falar com esse rapaz. Eu falei alto, gente, tava sozinho na empresa, nem sei se alguém escutou, achei que era doido. Mas eu falei assim, tá bom, Espírito Santo, eu vou lá falar com esse rapaz. Peguei as coisas, deixei lá no canto e fui com raiva, eu não queria ir, não. Aí cheguei lá. O rapaz não tava. Esse dia ele não tinha ido trabalhar. Aí eu falei, ó, Espírito Santo, fui lá, mas não tava, agora já era. Aí o Espírito Santo continuou falando comigo. Aí outro dia eu fui lá e falei assim, ô, fulano, lembra daquele dia que a gente discutiu assim? Me perdoa, irmão. Me perdoa, cara, que nossa amizade volte. E aí ele me perdoou. Aí passou uma semana, gente, eu fui pregar na Assembleia de Deus. Peguei minha Bíblia,
Pensei, eita Deus, hoje eu vou pregar, hein? Hoje Jesus vai me usar, hein? Peguei minha Bíblia. Quando eu cheguei no culto, irmãos, que eu subi no altar, que eu virei de frente para a igreja, quem que estava sentado lá para ouvir a palavra? O rapaz. O mesmo rapaz. E aí o Espírito Santo me confrontou. O Espírito Santo falou assim, se você não tivesse ouvido minha voz, não tivesse ido pedir perdão para ele, você ia passar vergonha hoje aqui. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E naquela noite eu peguei o microfone e pude pregar com a autoridade do Senhor Jesus. Então, todas as vezes que o Espírito Santo quer fazer algo novo em nós, quer nos transformar, nos blindar, primeiro ele trata o nosso coração, ele quebranta o nosso coração, ele trata a nossa vida. Olha o texto. Versículo 13. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. O que é rasgar o coração? Naquele tempo, gente, as pessoas, quando eles estavam numa situação assim de desespero ou de uma humilhação muito grande, eles tinham o costume de rasgar as vestes como um sinal assim de humilhação, tá? Então, quando Deus fala assim, ó, não rasgue as suas vestes, mas rasgue o coração, Deus está falando assim, não rasgue as vestes, povo de Israel, porque todo mundo vai ver que vocês estão se humilhando. Eu não quero que vocês se apareçam para as pessoas. Rasgue o coração, porque é isso que eu vejo. Hoje as pessoas, meus irmãos, elas só rasgam as vestes. É muito fácil orar em público, é muito fácil ser crente em público, é muito fácil cantar em público, é muito fácil ser santo em público, mas o segredo está no coração. O segredo está no secreto. A sua vida é reflexo do secreto. Aquilo que você faz no secreto vai refletir na tua família, vai refletir na empresa, vai refletir na igreja, vai refletir no teu ministério. Enquanto você não entender que Deus está nos chamando para o secreto, não vai acontecer nada na tua vida espiritual. Nós precisamos rasgar o coração diante de Deus. Não tenha segredos entre você e Deus. Não tenha medo de contar para Deus suas fraquezas. Deus não pode ser um Deus de pessoas fortes. Sabe por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa aqui, na força ou na fraqueza? Na fraqueza. O diabo, ele já sabe quais são as suas fraquezas. Ele está te atacando. O Espírito Santo também sabe, só que o Espírito Santo só vai transformar você quando você abrir espaço para ele tratar suas fraquezas. Então não tenha medo. O irmão Vitor não é perfeito. Em nome de Jesus Cristo, irmão, entenda isso aqui. Vamos parar de idolatrar as pessoas. Muitas pessoas estão idolatrando os cantores, pregadores. Meu irmão, nós somos pecadores, todos nós somos pecadores. Não tem um que seja bom. Não tem um que é melhor do que ninguém. Todos nós precisamos da graça do Senhor Jesus. Se nós não se voltarmos para Deus, nós vamos cair. E você vai se ferir. A sua família vai se ferir. As pessoas que você mais ama vão se ferir. Então é muita coisa que está em jogo. O Espírito Santo está nos chamando para um fortalecimento espiritual que começa com uma decisão. É uma decisão. Daniel lhe propôs no coração a não se contaminar com os manjares da Babilônia. E olha o que Deus fez na vida de Daniel e dos 3 jovens que estavam naquela fornalha. É uma decisão. Um monte de pessoas querem. Esses dias eu estava orando. E eu falei assim, Senhor, por que parece ser tão difícil alcançar as promessas e viver as coisas grandiosas que o Senhor tem? A Espírito Santo, ele me deu uma, gente. O Espírito Santo me deu uma corrigida, olha que foi pesado. O Espírito Santo falou assim, Vitor, muitas pessoas querem ter grandes vitórias, mas poucas pessoas querem fazer grandes renúncias. Você não é medido espiritualmente pelo que você conquista. O seu carro, os lugares que você prega, o dinheiro que você tem na conta. A sua vida espiritual, ela é reflexo do que você renuncia, do que você perde. Nós estamos vivendo um tempo hoje onde as pessoas só querem ganhar, mas Jesus pregou uma mensagem diferente. Jesus falou assim que nós iríamos perder para ganhar. O que você está disposto a perder por Jesus Cristo? O que você está disposto a abrir mão por Jesus Cristo? O que você está disposto a abrir mão
por causa do Espírito Santo. Enquanto nós não entendemos que o Senhor está nos chamando para perder, porque assim, o diabo primeiro te exalta, depois ele te abate. Deus primeiro te abate e depois te exalta. Por isso está escrito: humilhar-vos embaixo da potente mão de Deus, para que no tempo certo ele vos exalte. Deus tem uma exaltação, mas agora nós estamos vendo um tempo de humilhação. Se humilhar diante de Deus, se humilhar na presença de Deus, se quebrantar diante do Senhor, porque Ele vai nos transformar, Ele vai nos moldar, e vai chegar um tempo que Deus vai nos levantar. Deus, Ele quer nos levantar. Mas tudo começa, meu irmão, com quebrantamento. É igual uma árvore. Não sei se vocês têm algum pé de alguma coisa na sua casa, tipo assim, pé de limão, pé de laranja, pé de acerola, sei lá. Tem gente que tem pé de jaca, tem gente que tem pé de abacate. Aqui em casa eu plantei mandioca. Daqui uns 5 meses vai dar para arrancar. Todo mundo quer o fruto da árvore, não é? Todo mundo quer o fruto da árvore. Só que essa árvore, ela gera fruto não é para ela mesma. A árvore só tem fruto porque as raízes dela estão profundas e estão sendo nutridas. O crente, ele não cresce para cima, ele cresce primeiro para baixo. As suas raízes começam a se aprofundar no Senhor. Enquanto você não se aprofundar no Senhor, enquanto o seu coração não se aprofundar no Senhor, a sua árvore não vai crescer, você não vai gerar fruto. E está escrito nos evangelhos que o machado de Deus está à raiz da árvore que não gera fruto, porque ela não está sendo alimentada espiritualmente. E Paulo pregou: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. O que ele queria dizer? Quando a pessoa ela toma uma cachaça, porque é outra coisa, ela está colocando para dentro do corpo dela aquilo. Certo? Então Paulo está dizendo assim: pare de alimentar o corpo de vocês só com coisas carnais. Comece a se alimentar do Espírito Santo, de coisas espirituais no seu dia a dia. Do que você tem se alimentado? Do que você tem se alimentado no seu dia a dia? As pessoas hoje, meus irmãos, me perdoem, tá? Mas eu não quero ofender nem constranger ninguém, tá? Mas infelizmente as pessoas, elas estão se tornando porcas digitais. O que é isso? As pessoas estão comendo lixo digital. As pessoas só veem porcaria na internet. E aquilo vai alimentando ela, porque a sua alma é como se fosse uma esponja. Tudo que você vê, você absorve. Tudo que você escuta, você absorve. E aquilo que não edifica você, isso vai enchendo a tua vida, vai enchendo a tua alma, e você vai ficando carnal, você vai ficando pesado, você vai ficando contaminado. Você quer ver? Coloca na sua televisão uma hora aí, o da Atena lá. Começa a assistir as mortes lá, as notícias ruins. Você vai ver como você vai se sentir. Começa a assistir aí esses youtubers aí que só fica falando mal da igreja, de escândalo dos outros. Você vai ver como você vai se sentir. Agora experimenta tirar todo esse lixo e começar a se alimentar do pão da vida. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra sai da boca de Deus. Começa a se alimentar daquilo que realmente vai mudar a tua vida. Eu duvido você ser o mesmo. Se você começar a quebrantar a tua vida em oração e em meditação, eu duvido você ser o mesmo. Irmão Vitor, como que eu faço para ler a palavra e orar? Eu não consigo, vou te ensinar. Se você tem dificuldade de entender a Bíblia, use a versão NVI, Nova Versão Internacional. Comece por Salmos. Claro que quem quer fazer uma leitura, é bom começar por Marcos, que é o Evangelho de Jesus. A história resumida de Jesus. Mas se você quer começar só a orar e meditar mais a palavra, começa por Salmos. O que você vai fazer? Você vai pegar um texto de Salmos. Hoje não, ontem eu estava orando, o Espírito Santo falou para mim: leia o Salmo 146. Eu vou dar um exemplo, ó. Salmo 146. Eu estava meditando nele de ontem para hoje, nessa madrugada. Olha só. Olha o que está escrito no Salmo 146. Salmo 146, versículo 5. Foi o versículo que mais chamou minha atenção. Olha só. Bem-aventurado é aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. Esse versículo está dizendo que bem-aventurado é a pessoa que tem Deus como seu ajudador.
Quando você tem esperança que Deus te ajuda, que Deus é a sua força, que Deus é a resposta, que Deus é a saída. Quando você lê o versículo, que você entende o versículo, você ora esse versículo. E você ora aquilo que você aprendeu no versículo. Você fala assim, Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu auxílio. Senhor, eu quero que o Senhor seja a minha esperança. Senhor, eu quero que o Senhor seja a minha primeira solução e não a minha última saída. Quando você lê a Bíblia e começa a orar o que a Bíblia te ensina, você aprende a orar a vontade do Senhor. Outra forma de você conseguir orar, antes de começar a orar, apenas se ajoelhe. Se quiser, coloque um louvor que edifique, que exalte o nome do Senhor, tá? Não coloca louvor assim que, exemplo, Deus vai derrubar 10 para exaltar você. Tá? Coloca louvor que glorifica a Deus, que fala que Deus é santo, que Deus é grande, Deus é maravilhoso. Coloca louvor de exaltação a Deus. E não fala nada. Apenas se ajoelha na presença do Senhor e fica em silêncio. Tenta elevar os seus pensamentos ao Senhor. Fique em silêncio até o Espírito Santo tocar você para você começar a orar. Depois que eu comecei a fazer isso, gente, eu aprendi isso lendo um livro. Né? Eu aprendi isso aí vendo num livro também. Depois que eu aprendi isso, meus irmãos, eu não chego naquela pressão assim. Já chega na oração, ajoelha, Senhor Jesus, eu estou aqui, não sei o que, não sei o que. A gente começa a falar um monte de coisa que muitas vezes é da boca para fora. Fique em silêncio, que o Espírito Santo vai começar a ministrar no teu coração, e aí você vai começar a orar. E aí se permita ser guiado pelo Espírito Santo. Ah, irmão Vitor, acabou as palavras na oração. Não termina a oração. Fica ali, em silêncio mais um pouquinho, que o Espírito Santo ele vai falar com você de novo o que você deve orar. O meu maior erro das minhas orações é que quando eu orava 15, 20 minutos, eu falava assim, não tem mais nada para orar. Aí eu parava de orar. Mas agora eu entendi que quando eu faço a oração da quietude, a oração que eu fico alguns segundos em silêncio, esperando o Espírito Santo me tocar, eu consigo orar por muito mais tempo e de forma mais profunda. Amém? Outra forma de você conseguir orar, pega um papel e faça uma lista de objetivos de oração, para você ter foco. Porque oração tem que ter objetivo. Exemplo, Senhor, vou orar pela minha vida espiritual, por arrependimento. Senhor, vou orar para que o Senhor restaure os dons espirituais da minha vida. Eu vou orar para que o Senhor transforme minha família. Eu vou orar pelo Brasil. Senhor, eu vou orar pelas minhas finanças. Senhor, eu vou orar para que o Senhor abra meu entendimento e me dê sabedoria. Tenha objetivos de oração. Faça uma lista com os objetivos de oração. Outra coisa importante, aprenda a orar em concordância. O que é orar em concordância, irmão Vitor? É quando duas pessoas estão numa mesma fé, no mesmo espírito, concordando com aquilo que está sendo pedido ao Senhor. Isso é tão poderoso que Pedro estava na prisão em Atos, não lembro o capítulo agora, e a igreja começou a orar. A Bíblia diz que o anjo foi até a prisão, abriu a prisão, libertou Pedro. E ele foi solto por causa da oração da igreja, que estava orando em comunhão. Irmão Vitor, como que eu aplico isso na minha vida? Chama a tua família. Explica isso para eles. Aí você fala assim, gente, nós estamos passando uma luta, sei lá, uma luta financeira. Vamos orar em concordância, porque quando a gente ora em concordância, Deus ouve e responde. Sabe por que muitas vezes nossa casa não muda? Porque não tem oração em concordância, só tem briga. A mulher, muitas vezes, quer reformar a casa, o marido quer comprar um carro novo. Como que vai dar certo? Como que vai prosperar? Aí, em vez de eles conversarem, entrarem em comunhão para ver o que é melhor, o que é a prioridade, eles brigam por causa disso. Tá entendendo? Enquanto não houver concordância no lar, não vai ter fervor espiritual de oração. Se você começar a entender isso, o seu lar vai se tornar um lugar onde Deus manifesta a sua glória. O seu lar vai se tornar um lugar onde o Espírito Santo, ele habita, onde o Espírito Santo fala, onde as pessoas vão entrar e vão sentir a presença de Deus. Uma vez eu tive uma experiência. Numa casa que eu morava antigamente, tinha culto uma vez por semana. E há um dia eu convidei um amigo do trabalho para ir na minha casa. E aí, né, ele chegou no portão, eu falei, entra. Aí ele entrou. Aí quando ele passou pela porta, ele fez uma cara estranha.
e ficou olhando assim, a casa muito simples, gente, muito simplesinha, sempre morei em casa simples. Ele ficou olhando assim, ele falou assim, nossa, quando eu entrei aqui, eu comecei a sentir a presença de Deus. Eu quero que minha casa seja um lugar onde Deus esteja presente, onde o Espírito Santo seja respeitado. Sabe por que a gente chega no culto e muitas vezes a gente não consegue dar glória a Deus, a gente não consegue ver a manifestação do Senhor, a gente quer que o culto acabe rápido, porque a nossa casa é um lugar onde a gente não respeita o Espírito Santo, a gente não tem comunhão e relacionamento com o Espírito Santo, porque se em casa a gente não tem comunhão com o Espírito Santo, imagine no culto, você acha que vai acontecer alguma coisa? Não vai. O Espírito Santo está nos chamando, o Espírito Santo está nos chamando para um quebrantamento. Só vai conseguir ouvir a voz do Espírito Santo quem quebrantar o orgulho, quem quebrantar o seu coração, quem se humilhar diante de Deus. O Espírito Santo vai trazer um quebrantamento. E é no quebrantamento que você ouve a voz do Espírito Santo. E eu quero interceder pela tua vida agora. Quero orar ao Senhor Jesus. Quero orar por você. Você vai estar assistindo televisão, você vai começar a ouvir o Espírito Santo chamar você para orar. Você vai estar dirigindo o carro, você vai começar a sentir a presença do Senhor. Você vai estar no trabalho, você não vai querer ver a hora de ir embora para entrar no teu quarto e falar com Jesus. Você vai estar dormindo de madrugada e você vai acordar, o Espírito Santo vai te chamar. O Espírito Santo de Deus está nos chamando para um lugar onde a gente vai ouvir a voz dele. Feche seus olhos por um minuto. Espírito Santo de Deus. Nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, nós reconhecemos, Senhor, que nós não somos nada sem ti. Espírito Santo de Deus. Pai, nós precisamos tanto do Senhor. Perdoa, Senhor, nossas transgressões. Perdoa, Senhor, as coisas que entristeceram o teu Espírito Santo. E nos leva, Senhor Jesus, para esse lugar de comunhão e de intimidade. Limpa, Senhor, o templo do teu Espírito. Limpa, Senhor, nossos olhos, limpa nossa boca, limpa nossas mãos, limpa nossos corações. E nos leva, Senhor, para um lugar de comunhão, intimidade, onde a gente pode ouvir a tua voz, Senhor. Tira todo o ego, Senhor, toda a soberba. Porque nós queremos, Senhor, ser influenciados pelo teu Espírito Santo. Que o Senhor possa visitar meus irmãos, Senhor, nesse momento. Tocando, renovando, libertando, Senhor, restaurando. E que venha cair por terra toda a obra do diabo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Senhor, que toda armadilha do maligno venha cair por terra, Senhor, sobre essas famílias. Que teu Espírito Santo, Senhor, venha dar sonhos proféticos. Senhor, venha revelar, Senhor, coisas profundas, Senhor, do que eles devem fazer, de coisas que estão entristecendo o teu coração. Em nome de Jesus Cristo, abre seus olhos espirituais. Toca, Senhor, e faz, Deus, aquilo que só o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, se preparem para vocês começarem a ser perguntados o que aconteceu com essa irmã, o que aconteceu com o seu irmão. O que aconteceu com... que ela era assim, agora está desse jeito, que ela era tímida, agora prega, que ela era quietinha, agora fala em línguas. Irmão, se prepare. O Espírito Santo está te chamando para novas experiências. O Espírito Santo está te chamando para um tempo novo. Só é necessário uma coisa, quebrantamento. O Espírito Santo ele não quer dinheiro. O Espírito Santo ele quer quebrantamento. Se houver quebrantamento, haverá manifestação do Espírito Santo. Se houver quebrantamento, haverá o agir do Espírito Santo na tua vida. O Espírito Santo vai começar a mostrar para você o que você precisa fazer. Hoje eu recebi uma pergunta, gente. Irmão Vitor, para ter intimidade com Deus, tem que deixar tantas coisas, me explica isso. Eu falei assim, irmã, é o contrário. É você buscar a intimidade com o Espírito Santo, que ele vai limpar você de todas as coisas que estão entristecendo a ele. Então, em nome de Jesus, se você tem no seu coração culpa, se você está se sentindo acusado e acusada pelo diabo, Romanos 8:1, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não deixa com que o diabo coloque essa semente no seu coração da culpa para impedir você de acessar
o Espírito Santo e viver o sobrenatural. Jesus já te perdoou na cruz. E se tem algo que está atrapalhando você você com Deus, coloque isso diante da cruz. Amém? Amém. Que Deus abençoe muito vocês. E agora, antes de vocês saírem, eu quero abrir, se vocês têm alguma pergunta a fazer. Se você tem alguma pergunta a fazer, abre o seu áudio ou escreve no chat e faça a sua pergunta, tá bem? E eu vou pedir mais um favor para vocês. Quero pedir um favor para vocês, de vocês escreverem aqui no chat a experiência de vocês, né? Nessa meditação que a gente fez, nesse momento de oração, de busca do Espírito Santo. Porque isso ajuda, meus irmãos, outras pessoas a estudarem, a aprenderem, a buscarem o Espírito Santo. Tá? O seu testemunho é muito importante para que outras pessoas sejam abençoadas. Se você tiver perguntas, fique à vontade para fazer perguntas e manda seu depoimento. Pode ser lá no Instagram, pode ser lá no WhatsApp para mim, só me chamar lá no privado no WhatsApp, meu número está lá no grupo. Ou, se quiser, pode... quem está no Telegram pode mandar também no Telegram. Amém? É muito importante, tá? Vocês têm perguntas? Façam, se tiver, façam, fique à vontade. Tem perguntas? Precisa ter timidez não, tá bom? Fique à vontade. Tem alguma pergunta sobre vida espiritual, sobre comunhão, sobre intimidade, sobre oração, sobre jejum, sobre dons? Tudo bem. Quem abriu o áudio? Pode falar. André quer perguntar? Eu quero agradecer a todos por um dia maravilhoso hoje. Não? Tranquilo, então? Então, amém, queridos. Que Deus abençoe muito, tá? Fiquem atentos ao grupo. Em breve a gente vai ter outros encontros. Bom? Então, que Deus abençoe muito, tá? Cada um de vocês. E a gente se encontra aí em breve, tá? Em outras aulas. Ou quem já está estudando comigo na Leitura Raio-X, dentro da Leitura Raio-X também, tá bom, gente? Deus abençoe a noite de vocês. Que o Espírito Santo acompanhe vocês, esteja com vocês em todos os lugares. Amém? Beijo no coração, tá? E eu tô fechando aqui a aula de hoje, tá bom, gente? Deus abençoe. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tem gente perguntando aqui, Manuel, né? Manuel, tem ainda? Como sabia que fui batizado no Espírito Santo? Na Bíblia, gente, em Atos, todas as pessoas que foram batizadas no Espírito Santo, elas falaram em línguas, tá, gente? Isso é evidente. Tem muitos teólogos e pessoas falam que isso não é verdade, mas está escrito na Bíblia. Eu posso até mostrar para você, tá? Em Atos 19, depois que eles foram cheios do Espírito Santo, eles começaram a falar em línguas. Isso aconteceu em Atos 2 também, isso aconteceu em Atos 10 com a família de Cornélio. Então, quando o Espírito Santo ele encher a tua vida, você vai sim falar em outras línguas. Você vai ter um quebrantamento profundo, você vai chorar muito, você pode até mesmo sentir o seu corpo estremecer muito, você vai falar em outras línguas. Tá bem? 10 meses que me converti, fui batizado pelo Espírito Santo, e durante esses 10 meses eu não paro de chorar, porque o quebrantamento. Quando você é tocado pelo Espírito Santo, o olho seco, você não consegue mais ouvir a voz de Deus e não ser comovido pelo Espírito Santo, é impossível. Cristão que não chora precisa se encontrar com o Senhor, precisa muito, tá? Mas falar em língua não é um dom do Espírito Santo? Sim, presta atenção. O falar em língua tem a parte que é o dom, que é a variedade de línguas, e tem a parte que é o sinal. Tem pessoas que são batizadas no Espírito Santo e só falam naquele momento. Tá entendendo? Tem pessoas que são batizadas no Espírito Santo e só falam no momento, que se cumpre lá Marcos 16, quando Jesus fala, aqueles que creem em mim falarão novas línguas. Tá? Então é muito importante você entender por que é importante falar em línguas. Porque o falar em línguas vai edificar a tua vida espiritual. Essa edificação vai levar você para outros dons. Tá? Isso é muito importante. Amém, queridos? Então é isso aí, tá? Deus abençoe vocês. E a gente se vê aí na próxima reunião lá no grupo, tá? Tchau, tchau, meus irmãos.